ideia de o que é que vem primeiro? Quem é que foi primeiro? Como é que é aquela coisa da galinha? Que veio o primeiro, o ovo ou a galinha? Quem é que veio primeiro? É o ovo ou a galinha? Não é? Pronto. O que é que aconteceu aqui? E acontece muitas vezes no processo de trabalho, e isto é um exemplo disso, não é? Nós estamos a fazer uma inquietação. Uma inquietação que tentamos mesmo ter este trabalho de honestidade e de clareza e de clarificação para connosco próprios. Por isso é que eu acho que vocês andarem a conversar umas com as outras sobre as vossas inquietações não ajuda nada. Não é? Antes pelo contrário. Vocês vão elaborando teses e teses e teses e abrindo e criando leias de relações. Pronto, e está tudo. É uma desgraça. Portanto, eu acho que é o oposto disso. Não é? É um movimento só solitário. É um movimento de vocês convosco próprios e de clarificação no diálogo convosco. Isso parece-me que é muito importante. E então fazem esse movimento, não é? Pronto, têm esse movimento. Outra coisa importante também dizer é que e digo isto respeitando o posicionamento da Lu, mas também o que se passou ontem com a Leira, é o respeito pelos vossos tempos e o respeito por aquilo que vocês, não é? Pela forma como vocês estão a trabalhar. Não é? E, portanto, se estão em bloqueio, e o bloqueio, caros amigos, faz parte, não é? Faz parte, não é? E acho que devemos tratar como o nosso amigo, não é? Em vez de ser o nosso inimigo e vamos combatê-lo, não, vamos vivê-lo, vamos atravessá-lo, vamos fazer um chazinho, comer umas bolachinhas com ele, portanto, porque ele faz sempre parte de todos os processos de criação, não é? Então, é viver isso. E, portanto, não vale a pena acelerar, não vale a pena fingir que não está, e, portanto, estas coisas de fugas para a frente para não viver, não. Então, não é? Precisas de tempo, não é? Precisas de mais tempo, então é o respeito por isso. Estás com a dificuldade, não sei o quê, quando se calhar podes entrar depois, entra-se depois. Portanto, esse respeito é também muito importante, eu acho que no processo de criação. Mas agora, voltando aqui. O que é que pode acontecer? Pode ser que depois desse diálogo, não é? Vocês criam uma imagem que pode não ser exatamente a frase, mas é uma imagem que vos apanha, não é? que vos toca. O que é que vocês vão fazer? Vão ficar com essa imagem, não é? Ou vão entrar na obsessividade da aplicação de metodologia que é não tenho que fazer a correspondência exata entre... Não, se uma imagem vos convoca, não é? Vos apanha, então acho que há mediabilidade, não é? Para dizer, ok, então, o que é isto? Não é? E, portanto, ficarem com essa imagem, serem apanhados pela imagem e fazerem o processo à mesma. Ou seja, como processo pedagógico, não é? Que é aquilo que nós estamos a fazer, eu tenho que insistir na conexão entre a inquietação, a formulação e o primeiro gesto. Mas só para vos dizer que depois, não é? Quando vocês, se quiserem, quando quiserem, etc., utilizar esta ferramenta nos vossos projetos, etc., depois deste projeto, não é? É evidente, não é? Se vocês se estão a fazer a coisa, mas uma imagem vos apanha, não é? Então o que se procede é ficar com essa imagem trabalhada, não é? Portanto, foste apanhada pela imagem que fizeste no trabalho de outra pessoa. Completamente válido, não é? Só que depois o que é que se faz? Então depois olha-se para a coisa e pergunta-se o que é. Pronto. Depois, ainda tenho uma dúvida, ainda desconfio um bocadinho da tua formulação. Posso estar errado, mas sinto que ainda há uma tentativa de levares a coisa para o sítio que tu queres levar e não tanto
olhares para o que tens, não é? Ainda sinto que há uma certa tentativa de levar para o sítio onde queres. Mas é apenas uma desconfiança que eu tenho em relação a isso, e não sei se corresponde à verdade ou não. De qualquer das formas, esta ideia de, ok, eu faço um gesto, não é? As pessoas estão a ver uma coisa, e a seguir eu trago um contexto para cima do gesto e as pessoas passam a ler outra coisa, não é? Acho que é mais esse o trabalho que tu estás a fazer, não é? Que é um bocadinho diferente do que dizer que a primeira coisa que um corpo que se move comunica é movimento. Bem, se calhar é uma forma também de dizer isto, não sei. Lo que pasa, bueno, no sé. A mí lo que me ha pasado es que no ha habido ese... Para mí no se ha dado este primer y segundo. Sim, porque sim. Entonces, igual eso es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, se ha sucedido una cosa que efectivamente es lo que se ha desarrollado. O sea, hay algo ahí que a mí no me ha sucedido al ver la imagen. Con el primer segundo, ¿no? No, en la propia frase dice, ¿no? La primera cosa que un cuerpo se mueve comunica es como es movimiento. Digo, vale, la segunda. O sea, la primera es movimiento, pero a mí no percibo eso, no sé cómo explicarlo. O sea, no percibo... No se trata de No, pero... decir que lo que ocurre a tu descifra es lo que dices exactamente. Ya. O sea, es un continente. Eso. O sea, el enunciado es un continente, no es que tú tengas que ver con ver experiencia. Claro. No es una adivinanza. Sim. Ya. Pronto. Então, parece-me que a primeira é mais efetiva do que a segunda proposta que tu fizeste. Nesse sentido, não é? Sim, a primeira está muito mais trabalhada. Porque eu na primeira vi outra coisa. Eu vi o contrário. Ou seja, eu vi... estava a ver e estava a pensar. Pronto, ela está a fazer uma dança, mas ela tem uma razão muito clara para estar a fazer aquilo. Só que eu é que não tenho acesso à razão. E não interessa. Mas eu estou a ver um corpo a dançar com uma razão. Okay. Pronto. Então eu fico mais presa à razão do que ao movimento. Não é? Portanto, acho que a primeira é mais efetiva relativamente à tua frase do que à segunda. Não é? Fez-me lembrar um bocadinho o trabalho do Tiago Guedes, não sei se viste, do Sol de Materiais Diversos. Não é? Ele primeiro tem uma... Mas ele aí faz ao contrário. Não é? Ele primeiro lida com uma série de materiais, faz uma data de ações, não é? Relaciona-se com objetos, não é? Relaciona-se com objetos. E depois limpa a razão e fica o movimento, não é? Pronto, aqui é um bocadinho ao contrário, não é? Tu fazes o movimento, não é? E depois pões a razão. Sendo que a razão aqui não é a relação dos objetos concretos que estão em cena, mas é a evocação de um contexto do outro, não é? Que não é artístico, é social, que está lá fora, etc. Portanto, parece-me que é uma resolução melhor do que a primeira. Porque a primeira eu vejo precisamente o contrário. Vejo primeiro a razão e depois o movimento. O movimento também... O movimento. Também há esta ideia que o movimento é uma coisa sem razão, não é? Também é uma ideia pré-concebida, não é necessariamente assim. Mas eu acho que na primeira imagem, eu não sinto que a minha frase, eu sinto que a minha frase está ajustada com a minha inquietação de agora muito mais do que as anteriores. Eu acho que as outras sim, eu estava fazendo esse trabalho de manipulação. Tanto que a minha opção de ação ou de primeiro gesto nunca foi a primeira, que seria óbvia, que afinal não é tão óbvia, que era a segunda. Foi realmente trabalhar a partir da frase com algo que me afetou, de um gesto que era tirar a pedra, então, que é um movimento,
né? Tipo, então eu me apropriei disso para trazer esse contexto. Então eu acho que eu realmente tentei fazer o trabalho, nessa primeira imagem da pedra, fazer o trabalho de me desapegar dessa necessidade de colocar um corpo se movendo em cena. Enfim. E a segunda imagem, que talvez fosse a mais óbvia, seria uma imagem que é uma imagem para onde eu gostaria de levar a coisa, mas não... Embora também, para ser assim, completamente honesta e franca, não sei se... Sim, acho que é importante dizer isto, que é... ok, esta metodologia propõe-te trabalhares de uma determinada forma, não é? E, portanto, é uma técnica que é um bocado espartana, não é? Aparentemente é um bocadinho espartana, precisamente Esparta. Sim. Espartana no sentido de por te proteger das tuas questões demasiado pessoais, dos teus desejos, das tuas noias, das tuas projeções, dos teus... por tirar toda essa matéria, faz-te ir mais a fundo nas coisas, olhar realmente para as coisas e poderes ser surpreendida, não é, pelo que as coisas te revelam. Ok? Mas a minha pergunta é, mas pode-se fazer isto? Quer dizer, do ponto de vista do nosso funcionamento humano, isto é completamente possível? Não é? É uma pergunta, não é? Não sei se é totalmente possível, não é? Porque não consegues tirar um desejo, não é? Quer dizer, consegues, mas morres, não é? Uma pessoa sem desejo é uma pessoa morta. Só sobrevive, não é? Mas não é? Portanto, então, que relação é esta, não é? E eu diria que a relação, não estou a falar na CTR como prática, estou a falar na aplicação da CTR num contexto de criação. São duas coisas distintas, não é? Eu acho que é um diálogo com o teu desejo, é uma relação tântrica. Desculpem lá a analogia sexual, não é? Mas é um bocado... Ainda não. E o trabalho todo que nós estamos a fazer neste primeiro bloco, não é? Que causa uma certa frustração, também é esse. Pronto, eu estou aqui a segurar, não é? Neste momento eu sinto isso, não é? Estou assim, em cima de um cavalo, não é? O cavalo é composto por vocês todos, não é? Estou aqui a segurar a coisa antes da coisa ir, não é? E eu acho que o diálogo com os nossos desejos também é um bocadinho esse, não é? Portanto, não deixar que o desejo seja uma enxurrada que inunde completamente o trabalho e estrague, não é? Mas há este refriamento, não é? E pode ser que se abra uma porta para ele entrar. Mas temos é que esperar que a porta se abra e não tentar criar uma porta, não é? Desenhar uma porta e tentar manipular, propor, não é? São coisas distintas, não é? Eu acho que o diálogo é mais este. Sim, eu acho que o meu processo, pelo menos individual, foi um pouco nessa direção, assim, tanto que esse material das pedras talvez não esteja tão trabalhado ou melhor trabalhado, mas me surpreendeu isso que acontece, sabe? Tipo, o material falou comigo e chegou num outro lugar, num outro tipo de inquietação minha que não tinha a ver com nenhuma das inquietações que apareceu. Aí é uma questão, que é a questão um pouco desse corpo, enfim, dá igual. Mas que eu acho que sim. E, bom, isso. Posso dizer uma coisa? Eu acho eu, também, às vezes pode haver